Pais, filhos, maridos, esposas, família. O que as Escrituras dizem para cada um de nós nessas situações? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Lição 12, a conduta do crente em relação à família, tem o seguinte texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe recomendada se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33 e capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Propositalmente, eu não fiz comentário a essa leitura bíblica, porque ela é bastante longa e, mais uma vez, o que nós vamos comentar aqui está dentro dessa passagem. Então, vamos ao objetivo geral. Mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Esta lição será apresentada em 3 capítulos. O capítulo 1, a conduta do crente como marido. Capítulo 2, a conduta da crente como esposa. E capítulo 3, a conduta do crente como filho. Então vamos ao capítulo 1, a conduta do crente como marido. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, 6 diz: porque o que Deus uniu, não o separe o homem.
Então, 3 fundamentos aqui introdutórios para o que a Bíblia diz do casamento monogâmico, ou seja, um marido, uma mulher, um homem tendo apenas uma esposa, a esposa tendo apenas um marido. Heterossexual, casamento na Bíblia é um homem macho e uma mulher fêmea. Homem, nascido, homem, com genitália de homem. Mulher, fêmea, nascida, fêmea, com genitália de fêmea. E insolúvel, segundo as Escrituras. Inicialmente falando do crente como marido, a Bíblia busca comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos analogia referente ao marido. E a Bíblia apresenta o marido como líder da família. Aqui eu reconheço que a lição traz certas dificuldades, principalmente se for falar numa classe, e quanto maior a gente vai se deparar com essa questão. Alguns chegam a dizer que esse tipo de texto, que na verdade aparece aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, Paulo escreve praticamente a mesma coisa. Eu comparando isso, eu disse até que estava numa forma, de certa forma, até espelhado com o que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículos de 18 a 21, e também aparece na primeira epístola de Pedro, primeira de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Pois bem, o marido como líder da família, e aqui já começa logo as questões. Mas como assim? A gente hoje tem, no lado ocidental do planeta, pelo menos, né? Hoje nós temos a mulher ocupando cargos, a mulher se torna presidente da República, a mulher pode ser senadora, pode ser deputada, pode ser vereadora, pode ser prefeita, pode ser governadora, e às vezes o marido não é isso tudo, o marido às vezes está abaixo da mulher e às vezes está bem abaixo. A minha maneira de ver é que algumas pessoas dizem: isso foi escrito para aquela realidade, para aquele tempo, porque o mundo era diferente. Ou seja, naquela realidade, quando Paulo escreveu, a sociedade era conduzida por homens. Então a mulher não tinha essa participação como tem hoje, principalmente do lado ocidental do mundo. Aí quando alguém diz isso, eu me lembro, de fato foi. Essa parte da Bíblia foi escrita para aquela realidade. E aí me lembro do seriado do Chaves para perguntar: e o restante da Bíblia? Também. Ou seja, se uma pessoa que argumentar que essa parte aqui foi escrita para aquela realidade e que por isso não deve ser aplicado aos nossos dias, onde nós estamos, isso é equivalente também dizer, até por uma questão de coerência, ela vai dizer que o restante da Bíblia toda passa por esse processo. Ou seja, não vai encontrar razões para crer, para aplicar no restante das Escrituras. Então eu defendo que, como cristãos, precisamos buscar entendimento da parte de Deus para que encontremos a maneira adequada de aplicar isso à nossa realidade em nossos dias. E é isso que esse texto está dizendo para nós. Eu vejo que para cumprir isso aqui, qualquer que seja a realidade, e aí vamos botar o caso mais polêmico, talvez, em referência ao que está aqui nas Escrituras, quando a mulher ela ganha mais, tem mais instrução, tem mais intelecto do que o marido. Como isso vai funcionar? Eu vejo a questão de se ter o casal paciência um com o outro, ter humildade um com o outro e para fazer essas coisas funcionarem. Eu me coloco como você está
numa situação que ocorre uma emergência e você, embora tenha uma formação avançada de outra área, não domina aquilo ali. Geralmente a gente compara a situação de um médico, quer dizer, você está, sei lá, num trânsito, na estrada, e houve um acidente. E se você não é médico, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Apareceu ali um médico ou uma médica desconhecida. Ora, graças a Deus que apareceu e a gente procura ajudar. Da mesma forma, se isso fosse em casa. Quando as questões for do conhecimento, da área de conhecimento da mulher, eu acho que o marido deve procurar ajudar quando possível. E claro, há situações em que a melhor ajuda é não fazer nada. Pois é, mas é assim mesmo. Tem serviços, tem determinadas situações que só dá para uma pessoa mesmo agir. Isso tanto de um lado quanto de outro. Mas parece que estão todos mais propensos a entender que quando a mulher estiver nessa condição superior, o marido não pode. Como o marido vai ser líder da mulher? Olha, pode, por exemplo, ser líder espiritual, buscando ao Senhor e procurando a melhor maneira de se consagrar, de se interessar pelas coisas que são de cima. É uma das maneiras. Talvez a mulher esteja até tão ocupada com sua atividade secular e que por essa razão ele tenha mais tempo. Talvez até só o fato dele poder ir mais à igreja, participar mais das reuniões, mais dos negócios da igreja, talvez isso já dê a ele uma vantagem, escutar uma mensagem a partir do que ele ouviu, tentar repartir com a esposa e dizer como ele entendeu. E aí certamente ela vai dar o entendimento dela também, mas ele vai crescendo na palavra de Deus. E claro, também pode haver o inverso. Vamos botar um extremo aqui, sem nenhum demérito. Digamos que o marido fosse um pedreiro. Em determinado momento também pode ter um vazamento na casa, pode ter uma situação dessa. E aí é a hora da mulher valorizar o seu marido. Ainda bem que tem um marido que sabe cuidar desse negócio, que sabe fazer isso. Já pensou o transtorno que eu teria para enfrentar? E assim por diante. Então o papel do marido é segundo a Bíblia. E olha o que está escrito. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso me faz lembrar um certo discurso que Jesus fez. Isso está registrado no Evangelho de João. E os ouvintes acharam aquela palavra muito dura, então olharam um para os outros, começaram a dizer entre si: dura essa palavra, quem poderá segui-la? Pois é, parece que é isso aqui. Mas fazendo as coisas com temor de Deus, com boa vontade, se a Bíblia diz que é possível, e mais que isso, se a Bíblia recomenda que seja feito assim, então a gente deve se esforçar para fazer da forma como está escrito. Isso só vai fazer bem para o homem, para a mulher e para a família. E esse texto que mencionamos, o marido amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, tem uma tradução que coloca a ponto de morrer por ela. É interessante que isso não tem a mão de volta, só tem a mão de ida. Não está o recíproco disso escrito em relação à mulher, está em relação ao marido. Como se explicaria isso? Capacidade, segundo as Escrituras, capacidade do homem amar, capacidade do homem se entregar, diferente da capacidade da mulher. Pode ser, é uma possibilidade, mas o certo é que está dito: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela, se entregar por ela, conforme a tradução.
é muito amor. E nisso aí, se a gente comparar o amor de Deus para conosco, como Deus é paciente em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, como Deus cuida de nós, e tudo isso é recomendado ao marido em relação à esposa. Também esse texto fala do cuidado do marido à esposa, né? Capítulo 5, versículo 28, a parte B da leitura que fizemos, tem essa parte: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu lembro daquele mandamento, né? O primeiro grande mandamento, Jesus ensinando, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, disse o Senhor, é amar a teu próximo como a ti mesmo. E aí eu lembro que numa lição, ao final eu vou deixar o link de 3 lições que falam sobre família, de cerca de há 1 ano, há 2 anos atrás, que a gente elaborou, e eu lembro que numa delas eu citava isso. Ora, se amar o seu próximo como a si mesmo, subentende-se que antes de amar o próximo, essa pessoa amava a si mesmo. Então, Jesus falou de 2 mandamentos. Aí eu digo, parece que a gente precisaria ter um fracionário aí entre os números ordinais. O que é isso? Tem o primeiro e tem o segundo, como se a gente tivesse a possibilidade de fracionar, ter aí 1,5 com um pontinho, com uma bolinha em cima, para dizer, ali é o mandamento que ame-se a si mesmo, para poder o segundo mandamento fazer sentido. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, é como a Bíblia recomenda e como eu acho que faz todo sentido. Há um texto em Marcos capítulo 5, costuma chamar esse texto de a filha de Jairo. Mostra o amor do pai, que ele andou uma boa distância para encontrar Jesus, para dizer a Jesus que sua filha estava moribunda, estava muito doente, estava muito enferma. E ele chegou até lá, foi até Jesus, e quando ele estava pensando que o mestre viria com ele, aí apareceu o caso que a gente conhece da mulher hemorrágica. Jesus se demorou, pelo menos na visão humana, para curar aquela mulher. Mas até que ele conseguiu, as pessoas chegaram até para ele para dizer, olha, nem incomodes mais o mestre porque a sua filha já está morta. E Jesus disse, ela não está morta, mas ela dorme. E aquele homem finalmente conseguiu com que Jesus fosse até a sua casa, e em lá chegando, a sua filha realmente já estava humanamente morta, e diz o texto que Jesus entrou na casa e disse, olha, a menina dorme. Aí as pessoas começaram a cochichar uma com a outra. Como dorme? A menina está morta, todo mundo já viu que ela está morta. E Jesus chegou onde estava a menina, no leito, e disse a frase Talita cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta-te, em aramaico. E a menina ressuscitou. É claro que o milagre quem fez foi Jesus, mas mesmo que seja de maneira coadjuvante, temos que reconhecer a participação daquele pai, Jairo, que era um dos principais das sinagogas e é um dos grandes milagres registrado nos evangelhos. A síntese desse primeiro tópico pode ser traduzida por: ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Altruísmo é o antônimo de egoísmo. Egoísmo é daquela pessoa que só pensa em si, e altruísmo é aquela pessoa disposta a se dar pelos outros. Realmente o melhor exemplo que tem é o exemplo de um bom pai, de uma boa mãe em relação a seus filhos, para explicarmos altruísmo. Capítulo 2. A conduta da crente
como esposa. Bom, a crente como esposa, de fato, a gente acaba voltando àquela situação da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. É claro que se essas duas coisas funcionarem, parece que é possível o equilíbrio. Mais do que isso, haverá equilíbrio, porque Deus é o fabricante, a Bíblia é o manual do fabricante. Quais são as duas coisas? O marido amar a mulher como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, e a mulher ser submissa ao marido. E essa submissão, é claro que será, se ele ama, imagine, como Cristo amou a igreja, Cristo nos ama e Cristo só quer o melhor para nós, só quer o melhor para seus filhos. Então, se seguir esse paralelo, o marido ele só vai querer para a mulher o que é melhor para ela. E a mulher ser submissa ao marido. Será submisso à pessoa que o ama, isso dá o equilíbrio. Talvez a gente tenha dificuldade até de encontrar as palavras certas na dimensão humana, mas tão próximo quanto a gente pode chegar, baseado no que está escrito, isso funciona, porque a Bíblia diz que funciona, então precisamos crer nisso pela fé e, claro, vários casais aí que a gente consegue ver, que fazem aí 10 anos, 20 anos, 25 anos, eu fui no final do ano passado a um evento de bodas de 50 anos de casamento, eu conheço casais que têm mais de 60, então é possível quando Deus tem participação, quando Deus tem lugar, quando Deus faz parte da família, faz parte dos planos, faz parte dos projetos do casal. De uma forma ou de outra, cabe nesse ponto a gente lembrar da história de Abigail, uma história que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Abigail tinha por marido um cidadão chamado Nabal, que era um homem muito rico, ele tinha milhares de ovelhas, era muito rico. No momento que Davi estava formando o seu exército, Davi mandou dois mensageiros à casa de Nabal e pediu uma alimentação, o equivalente a um almoço para a sua tropa. Davi estava aí com cerca de 400 homens. E aquele homem, Nabal, ele disse que não ia dar coisa alguma porque não conhecia Davi como nada e menosprezou quando Davi, na verdade, já havia derrotado Golias, Davi já havia sido ungido do rei de Israel, e isso já corria essa notícia, esse entendimento no meio do povo de Israel. Mesmo assim, ele falou desta forma, e diz a Bíblia que Davi então falou: olha, não vai ficar nada com vida lá naquela casa, porque nós vamos para lá e vamos passar tudo à espada. Paralelamente, quando Davi soube disso, a notícia também chegou até Abigail, a esposa de Nabal. E ela, sem que ele soubesse, ela reuniu ali algumas cestas de alimentos, de passas, de assados, e levou e saiu ao encontro de Davi. E quando ela o encontrou, e ela foi, diz a Bíblia, que ela foi ao encontro de Davi, se prostrou, se ajoelhou perante Davi e disse: meu senhor, não faça isso. Bem sei que o Senhor, falando de Davi, bem sei que o Senhor guerreia as guerras do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor será o príncipe de Israel, e não faça isso, aceite essa oferta da tua serva e não faça mal à família, às outras pessoas, porque o meu marido agiu tolamente. E com toda aquela conversa, a verdade é que ela convenceu a Davi. Davi aceitou aqueles alimentos que ela levou,
o exército dele e aqueles homens ali cearam, e ela voltou e conseguiu então evitar que fossem mortos na casa de Nabal, seu marido, fosse morto ele e ela, os filhos, os animais, porque Davi disse que não ia deixar nada com vida. Então, a importância da mulher agir na hora certa, mas a importância da mulher agir com o temor do Senhor, com sabedoria, e aí ela ajuda muito a sua família, ajuda muito a sua casa, ajuda muito a seu marido, ajuda muito a seus filhos. A síntese desse tópico 2 é: a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Nesse ponto aqui também, eu indico que se encontra nesse nosso canal uma lição 10 de 2 de junho de 2018, intitulada Ética Cristã e Vida Financeira, para você que deseja se aprofundar mais nas questões de família e, sobretudo, nas questões de como deve agir o homem e a mulher com relação a essas coisas. Então essa lição aí poderá te ajudar, talvez por você ser professor de escola dominical ou porque deseja mesmo ampliar, aumentar mais os seus conhecimentos. Capítulo 3. A conduta do crente como filho. Antes da gente falar exatamente dos filhos, vale ainda lembrar aos pais, que também está escrito nesse relacionamento entre pais e filhos, está escrito o seguinte: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ou seja, não aborrecer a seus filhos. E às vezes o pai, a mãe, nessa condição: eu sou pai, tem que me respeitar. E a mãe diz, eu sou a mãe, ele ou ela. O filho tem que me respeitar, e às vezes a gente se perde um pouco do tempo. Eu também estou naquela faixa já sou avô, e estou naquela faixa de quem tem filhos adultos. E por mais que a gente queira olhar, que às vezes a gente queira ajudar os filhos, mas a verdade é que eles são adultos, eles têm direito de tomar suas próprias decisões. A gente deve aconselhar, e conforme a circunstância, a gente opina em alguma coisa, mas a gente tem que ter, nós pais, temos que ter esse cuidado, principalmente quando o filho vai se tornando adulto, vai adolescente, jovem, é uma outra realidade, vai se tornando adulto, porque ele vai precisar tomar suas próprias decisões. E a gente, em alguns casos, a gente vai precisar apoiar, e claro, em alguns outros casos a gente vai dizer que aquilo ali não é o melhor, mas a gente, como pais, não pode provocar a ira aos filhos. Falou uma vez, talvez a segunda, mas se o filho não quer fazer do jeito que a gente está falando, a gente tem que orar para que o Senhor tenha misericórdia. E ainda sobre os filhos mais diretamente: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. É claro que isso se aplica muito mais aos filhos quando criança, que seja obediente. Aí é você falar para uma criança bem pequena: vem aqui, a criança não tem discernimento, senta aqui, espera isso, faz aquilo. Quando cresce um pouco mais, aí o mandamento, eu diria que está mais para esse aqui: honra teu pai e tua mãe. Esse é o 5º mandamento, lá do Decálogo. Honra teu pai e tua mãe. Traz uma promessa: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então tem uma promessa. O filho que pratica isso, ele certamente vai herdar essas bênçãos, porque os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não vão passar. O que está escrito na Bíblia se cumpre. Isso aqui vai na linha do quê? Tudo o que o homem, o ser humano, semear, isso também ceifará. Então está associada
essa bênção que é para os dias aqui mesmo, enquanto estivermos aqui no mundo. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados da terra. Isso é uma bênção, uma promessa de Deus. É claro que isso aqui não é para o pai e para a mãe se aproveitar da situação, mas isso é um caminho para o filho saber o que pode se fazer para ajudar o pai, ajudar a mãe, às vezes financeiramente, né? Porque a minha geração ela encontra muito disso, um crescimento da economia no mundo, então muitos filhos estão alcançando lugares na sociedade, estão tendo uma renda superior à renda de seu pai, à renda de sua mãe, então ele tem oportunidade de fazer alguns agrados, alguns mimos a seus pais e deve fazer isso. Isso está dentro desse pacote. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra. No caso de filho que nos chama atenção nas Sagradas Escrituras é o caso de José. Isso está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 19. José honrou seu pai Jacó. A vida de José, imagine, se a gente for falar, é mais que uma lição, a gente contar a história toda de José. Mas chama atenção para essa lição o ponto que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Deus tinha um plano com José, José sofreu um bom bocado, chegou a ser preso injustamente, e Deus sempre ajudou José até quando ele estava preso, no cárcere. José ali recebeu de Deus um dom para interpretar um sonho, e aquele sonho acabou fazendo de José o governador do Egito, seria aí o 02, como a gente está chamando hoje, no Egito, ficando ele apenas atrás só do faraó. Com isso, Deus abençoou e José conseguiu livrar o Egito da fome quando teve ali a questão dos 7 anos de muita fartura, e depois teve os 7 anos de escassez, que foi também um sonho que José interpretou para o faraó. Mas o ponto é que depois disso tudo, José já rico, respeitado ali no Egito, chega o momento de José se reencontrar com seus irmãos e depois com seu pai. E José tratou seu pai muito bem, seu pai já era velho, que José era um quase caçula, né? Depois dele, Jacó só teve Benjamim. Jacó como pai, só teve Benjamim. Mas José então tratou muito bem a seu pai e ele ficou muito feliz de reencontrar José. José não se importou vingar aquilo que seus irmãos haviam feito com ele. Antes, José perdoou seus irmãos e tratou muito bem a seu pai, até que chegou o momento, seu pai faleceu já em boa velhice, e José deixou um desejo. Quando José já estava ficando velho, ele disse que ele confiava na promessa de Deus que haveria de tirar o povo de Israel do Egito. E ele deixou o seguinte pedido: quando isso acontecer, eu quero que também os meus restos mortais saiam daqui nessa caravana. Séculos depois, quando aconteceu o êxodo, nos dias de Moisés, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Moisés se lembrou, pôde recuperar os restos mortais de José, colocou numa urna adequada e também com aquela caravana do êxodo, quando saíram do Egito, levaram então os restos mortais de José. José foi tão abençoado que até isso ele alcançou. Porque um dos fundamentos observados, José honrou a seu pai. A síntese desse tópico 3 pode ser apresentada: aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Concluindo, o marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. É claro que só se consegue, nesse caso, liderar quem quer ser liderado.
A não ser nos casos em que há uma autoridade social, é o caso das Forças Armadas, Forças Militares, que já está definido a hierarquia, aí a gente pode ter, mas uma liderança dessa, onde é facultativo, a mulher se deixar ou não liderar, o homem só vai poder liderá-la se ela se deixar liderar e, claro, como nós falamos anteriormente, tudo isso com o entendimento, tudo isso com o temor do Senhor, isso vai proporcionar muita felicidade ao casal. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Ora, a esposa se submeter é uma coisa, e o marido entender que ele precisa também amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele não pode fazer com a esposa aquilo que Cristo jamais faria com as outras pessoas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista aí da violência, do ponto de vista ou das relações humanas, deixando fora disso, claro, a questão conjugal. Mas esse é o ponto de equilíbrio, a mulher ser submissa, mas também, de outra parte, o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isso vai proporcionar felicidade. Os pais têm o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E claro, só dá para educar enquanto os filhos são crianças. À medida que vão crescendo, aí a educação já é, como a gente diz nas escolas, né? Já é matéria dada. Então, a questão agora é se o filho recebeu, acumulou, interiorizou ou não essa educação. E aí é muito importante dizer isso. Quem educa é o pai, quem educa é a mãe. São os pais que educam e não a escola. Isso é muito importante a gente ter em mente. E, por fim, os filhos têm o dever de obedecer e honrar seus pais. Claro, o filho, quando criança, obedecer. E, depois de adulto, honrar a seus pais. E aí, claro, a gente vai ter aí alguns pontos de equilíbrio. Quando entra a questão também da renda de um, da renda de outro, quem sustenta a casa, quem não sustenta, aí há que se ter um equilíbrio nisso tudo. Saber entender, o pai precisa entender que ele é pai, e saber que o filho é adulto, que o filho também tem ali suas posições, e ele saber tratar isso com humildade e temor do Senhor. Sim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou, então se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, e eu também vou deixar nos comentários a lição 4, a mordomia da família, que é de 26 de julho de 2019, e uma lição 9, ética cristã e planejamento familiar, de 25 de maio de 2018. E que Deus abençoe a você, a sua casa, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.